de vida para a gente. A palavra de Deus, verbalizada por Cristo, escrita aqui em 66 livros, que é traduzida para até nós como a revelação de Deus para nossas vidas. Obrigado a você que está sempre com o coração disponível para ouvir a palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, tá bom? Obrigado pela alegria de tê-lo como ouvinte, como aquele que está pronto para atender a voz de Deus através das Santas Escrituras. Hoje eu quero falar de uma história muito conhecida e quero enfocar uma coisa muito importante dessa história. Vamos lá. Eu vou te convidar para abrir 1 Samuel, o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 3. 17, capítulo 17, versículo 3 do livro de 1 Samuel. É a história de Golias. Lembra de Golias? Quem não lembra, né? Sempre é uma história muito contada, muito falada e tão rica de lições práticas acerca do poder, da soberania de Deus sobre todas as coisas, da fé, da ousadia, da determinação presente no jovem Davi e, ao mesmo tempo, mostrando o que acontece quando alguém está longe, distante da comunhão com Deus, que é o caso de Saul, por estar com a sua comunhão abalada com Deus, o tipo de reação e o tipo de conduta que Saul tinha em circunstâncias como essas. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 3 diz: E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Esse era o tal de Golias. O texto, capítulo 17 todo, você pode ler em outra oportunidade, aproveitar depois fazer uma leitura sobre isso. Você vai ver uma descrição bem clara sobre a armadura, o escudo, o capacete, a lança que Golias usava e como ele intimidava a nação de Israel. Era um grande guerreiro. Era uma maneira que as pessoas tinham antigamente de resolver algumas pendengas. Os exércitos antigos nem sempre estavam dispostos a terem um saldo de mortos, um saldo de perdas muito grande nas suas batalhas. Uma das maneiras que eles encontravam para minimizar essa situação era trazer o orgulho nacional, o grande guerreiro, aquele que se destacava, para lutar com o grande guerreiro do outro lado. Dessa forma, se alguém tivesse que morrer, morreria apenas uma pessoa, ia ser uma forma de diminuir a possibilidade de danos e de prejuízo para aquela situação. Mas olha só, Israel passou por uma vergonha tão grande porque durante dias e dias o exército dos filisteus pegou o seu grande guerreiro chamado Golias, um homem grande, um homem que era considerado gigante, era da turma de Gate, era uma turma que já era conhecida, uma geração, uma descendência de gigantes. Era um homem que já vinha com a linhagem carregando esse DNA de ser um gigante. E quando esse camarada descia para o vale e bradava: cadê o campeão de vocês? Não tem ninguém aí para me enfrentar? E ficava aquele silêncio, todo mundo acuado, se escondendo por trás das pedras e daquela montanha, do outro lado, cada um, e não aparecia ninguém. Era uma vergonha para a nação de Israel. Eles eram afrontados, eles eram zombados, ironizados diariamente. Até que num determinado dia, o próprio texto do capítulo 17 conta, lá vem o famoso Davi, que nessa época não tinha muita fama não. Davi era um simples jovem que cuidava das ovelhas do seu pai, não tinha idade para ir para a guerra, então ele estava levando os mantimentos para os seus irmãos, que por sinal os seus irmãos sim, eram já homens feitos e prontos para a guerra. Davi era um jovem, só que Davi era um jovem de muita comunhão com Deus, era uma pessoa que tinha intimidade, relacionamento com o Senhor, adorava a Deus no seu pastoreio, na sua atividade laboral, naquilo que ele fazia durante todos os dias, ele tinha o costume de prestar uma devoção grande a Deus. É aí, meus queridos, que acontece o famoso confronto quando Davi se depara
com aquele filisteu, insultando a nação de Israel e, acima de tudo, insultando o Deus de Israel. É nesse momento que Davi levanta a famosa frase, é uma frase bem marcante dessa cena e dessa situação. Ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel? Ou seja, quem é essa pessoa que não tem nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de pacto, nenhum tipo de intimidade maior com Deus e ainda por cima desafia o Deus de Israel? Quem é esse camarada que não faz parte do grupo de pessoas que tem um pacto com Deus e desafia Deus? Incircunciso é aquele que não tem a circuncisão. Ter a circuncisão era ter a sua marca de ter um pacto de aliança de geração após geração, de que aquela nação, aquela descendência, aquele povo tinha um compromisso com Deus. É a mesma coisa de Davi dizer: quem é esse descompromissado? Quem é essa pessoa que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, não fez nada de compromisso com o Senhor Deus e agora vem aqui todo prepotente desafiar a Deus? E aí, nesta hora, ele se coloca à disposição do exército de Saul. A princípio, o pessoal queria dar a armadura de Saul para ele, já que era o único que estava disposto a ir até lá. Ninguém queria ir, talvez, sabe lá, não temos como precisar isso, Saul pode ter usado isso como estratégia para ver se ganhava tempo. Vamos dar aqui uma enrolada nesse filisteu aí, bota esse menino velho aí para ver se ele enrola um pouquinho esse filisteu, sei lá. O texto bíblico não diz isso aqui é apenas um insight, uma hipótese que eu levanto para mostrar a falta de visão que Saul tinha daquela circunstância e até mesmo a falta de pessoas que pudessem ajudar ele naquele momento, naquela hora. Então, ele estava faltando tudo, estava faltando visão, estava faltando comunhão com Deus. Saul, estava faltando tudo para ele. Discernimento, faltava compromisso com Deus, faltava tanta coisa que Saul vinha esquecendo ao longo do tempo. Talvez não seria difícil pensar o que eu estou colocando aqui. É possível que Saul, nessa falta de opções, falta de compromisso, falta de tanta coisa, botou Davi assim, como quem diz: vai, vamos ver o que é que vai dar. Só que Davi tinha compromisso com Deus. Davi tinha aliança com o Senhor. E aí você percebe claramente que mesmo quando você trata com pessoas que estão, vamos dizer assim, perdidas na sua relação com Deus, pessoas que não estão com discernimento claro na sua relação com Deus, pessoas que não estão com sua comunhão efetiva na sua relação com Deus, mesmo quando você trata com essas pessoas, mas você tem comunhão, relacionamento, compromisso com Deus, meu amigo, de uma forma ou de outra, é o que Paulo diz: tudo corrobora para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o propósito de Deus. De uma forma ou de outra, por bem ou por mal, por caminho A ou por caminho B, por um lado ou por outro, meu querido, vai acontecer a realização da plena e soberana vontade de Deus na vida de cada um de nós. É uma percepção clara de que quando estamos ligados na videira que é o Senhor Jesus, o nosso discernimento, a nossa ação para com Deus sempre será segundo a vontade de Deus. E, portanto, tudo vai contribuir, até aquilo que não é bom, até a desgraça se transforma em graça quando está dentro de uma perspectiva, de um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Olha, Davi foi enfrentar aquela situação, não por causa de Saul, não pelo conselho, pelas recomendações de Saul, até porque, como já enfatizei muito agora, Saul não estava com essa bola toda, não. Saul estava bola murcha, Saul estava para lá de Bagdá, ele não estava bem, ele não dispunha no seu leque de opções muita coisa do que fazer, mas nesse caos se manifestou uma resposta de Deus para a nação de Israel, porque Deus, acima de tudo, vela para cumprir a sua palavra, ou seja, Deus tinha aliança com Israel, independente do nó cego que estava sendo Saul, independente das atitudes erradas que Saul vinha acumulando ao longo do seu reinado,
independente da conduta inadequada que Saul vinha tendo ao longo da sua trajetória como rei, olha só, independente de tudo isso, o compromisso de Deus acima de Saul era com a nação de Israel. E a nação clamava por uma resposta. E Deus usou aquela circunstância e enviou Davi, um jovem que não tinha muitos predicados de guerreiro, não poderia se dizer que foi pela habilidade dele de guerreiro, não poderia se dizer porque ele era um bom espadachim, porque ele era um bom conhecedor das técnicas de luta pessoal, corpo a corpo. Não. Tinha que ser algo que pudesse evidenciar que era Deus que estava agindo. Aleluia! Olha, eu tiro muitas lições boas dessas coisas. Eu percebo claramente que tratar com pessoas, mesmo com pessoas que não estejam tão alinhadas com Deus, mesmo com pessoas que muitas das vezes não estão em paz e em comunhão com o Senhor, mas se você estiver em paz e em comunhão com o Senhor, tudo contribui para o bem da tua vida, do projeto que Deus tem para você, da visão que Deus tem para você e da vontade de Deus para a sua vida, ok? E eu também percebo com muita clareza que Deus sempre ouve a resposta das orações do seu povo. Tudo isso acontecendo naquele momento. Percebo com clareza como Deus não permite que a glória que é dele vá para outra pessoa. E como Deus usa o que não é para confundir o que é. Ou seja, Deus usa circunstâncias que seriam as menos favoráveis para poder evidenciar que de fato é Ele que está agindo na sua vida. É Ele que está estendendo a mão para você. Para que você não pense que foi você. Para que você não ache que é você que está sendo o bambambam do negócio. Na verdade, é a boa mão de Deus estendida ao teu favor. É isso que tem feito diferença. É isso que tem sido o diferencial na tua vida. A confiança plena e absoluta da ação favorável de Deus para com você. Perceba, Deus usou Davi, esse jovem, simples e singelo, para fazer algo extraordinário. Impedir que a nação de Israel fosse envergonhada, que o nome do próprio Deus fosse envergonhado, que o nome do próprio Deus fosse chacoalhado e transformar aquele Golias, sim, no motivo de glorificação ao nome do Senhor. E lá se foi Davi. Desceu o vale, recebeu zombaria, recebeu a chacota. Golias fez pouco caso de Davi, desdenhou o camarada. Já viu esse filme, né? Já viu? Eu também já vi esse filme em alguns lugares. Já vi, você já deve ter visto também. Quando muitas das vezes Deus está enviando a resposta para a gente e o inimigo se levanta para desdenhar, desfazer, desmerecer a resposta de Deus para aquela circunstância, para aquela situação. A resposta de Deus para a afronta de Golias era usar alguém como Davi para que o nome de Jeová fosse glorificado. E foi exatamente o que aconteceu. Pegou a sua funda, a baladeira velha, como diz lá no meu interior, girou aquela baladeira, acertou na testa do Golias, caiu, tonto, lá meio atordoado, com a pancada que recebeu, e Davi foi lá. Aprendeu algo fantástico. Trocou a pedra pela espada. Eita, olha aí. Trocou a pedra pela espada. Quando nós estamos lutando contra o nosso adversário, quando estamos lutando contra o inimigo das nossas vidas, quando estamos lutando contra aquilo que se opõe ao projeto de Deus na sua vida, quando lutamos contra o pecado, quando lutamos contra o maligno, contra a carne, quando lutamos contra as adversidades, tem a hora da pedra e tem a hora da espada. Tem hora que é a pedra que derruba, mas tem hora que tem que usar a espada para concluir aquilo que foi iniciado, aquilo que foi começado. É o Deus Todo-Poderoso que nos mostra essas pequenas nuances da sua sabedoria num cenário tão simples como esse cenário que acabamos de descrever. Eu termino hoje agradecendo a Deus pelo privilégio de poder dizer a você que está na hora de trocar a pedra pela espada. Está na hora de avançar, está na hora de compreender que os gigantes sempre existirão, as lutas sempre vão vir, mas também aquele que começou a boa obra há de continuá-la, há de aperfeiçoá-la,
há de concluí-la. Confie nisso em nome do Senhor Jesus. Avançando de fé em fé, de vitória em vitória, de convicção em convicção, percebendo numa história tão simples como essa, que o adversário de Deus sempre se levanta para afrontar o nome do Senhor, que aquele que serve ao Senhor mantém a sua comunhão firme com Deus e enfrenta os adversários que se opõem ao projeto de Deus e derruba esses adversários, não pela jactância pessoal, não pelo orgulho, não pela habilidade pessoal, é muito mais do que isso, é a força do Senhor, a unção do Espírito Santo, a graça de Deus revelada através de Cristo Jesus, que nos permite derrubar os Golias que se apresentam diante de nós. E uma vez que eles caiam pela pedra, temos que avançar e usarmos a espada. Dentro de uma linguagem figurada, precisamos acrescer na nossa caminhada o aprofundamento da nossa fé e não parar logo depois de ter lançado a pedra. Algumas derrotas acontecem depois de algumas vitórias. Alguns fracassos vêm depois de alguns sucessos. Algumas coisas não dão certo depois de alguma coisa ter dado bom, ter ido bem. É o que eu comparo a pedra e a espada. Algumas coisas você consegue derrubar. A pedra fez o gigante cair, mas quem aniquilou com o gigante foi a espada. E isso faz parte do teu aprendizado no dia de hoje. Que Deus continue te abençoando, prossiga na fé, na confiança do Senhor, se aprofunde na palavra, na oração, no jejum e na intercessão, aprendendo a ter uma vida devocional com Deus, para não ficar só na pedra e caminhar para a espada e dessa forma vencer o teu adversário, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o próximo encontro, em nome de Cristo Jesus. Obrigado pela sua atenção.